a desconstrução da masculinidade bíblica. O textual, irmãos, dessa lição, ele diz assim para a gente: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, o Senhor, quando Ele coloca o homem lá no jardim para lavrar e guardar, Ele já está dando para Adão compromissos, responsabilidades. E quando Ele fala lavrar, a gente pensa em trabalhar, em cultivar isso. E guardar, ele remete a cuidado, né? A proteção. Então, a gente vai ver mais lá na frente como isso está ligado. Responsabilidade, né? Com compromisso, né? Com o que o Senhor deu para o homem lá no jardim. A verdade prática do texto dessa lição diz que o homem ele foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Quando a gente fala o homem foi criado com virilidade, o que é isso, né? Com responsabilidade e liderança. É um conjunto de atributos, aqui está falando, que o Senhor deu ao homem. Ah, foi só para o homem? Não, ele deu para a mulher também, mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje, né? Assunto para a próxima aula. Mas a gente vai ver que o Senhor, Ele deu atributos, Ele deu qualidades diferentes para o homem e para a mulher, né? E aqui para o homem, é claro que Ele deu virilidade, e essa palavra a gente pode estar substituindo assim, por masculinidade, por força, né? Por uma coisa assim, uma palavra que expressa... Quando a gente fala de homem, quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa num homem forte. Não é forte igual, não sei se vocês lembram daquele desenho lá do pai, que tem grupos, né, que irmão, assim, que joga o livro para lá. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de um homem forte, mas com outras características, né? Não agressivo daquela forma. A leitura bíblica, irmãos, dessa lição, pela primeira vez, eu não estou utilizando agora, a gente vai estar falando mais à frente, porque ele tem mais a ver com o último tópico que a gente vai estudar. Então, mas como o tema fala sobre masculinidade, eu escolhi alguns textos que a própria lição sugere que a gente precisa, porque o certo nessa lição é durante a semana a gente vir lendo, né? Ele tem umas sugestões para segunda, para terça, para quarta, porém, dificilmente a gente consegue fazer isso. Então, eu escolhi alguns temas dessa sugestão da própria lição, que eu acho que tem mais a ver com o tema, e esse texto a gente vai estar deixando lá para o último tópico, que vai falar realmente sobre Boaz, né? Sobre o papel de Boaz. Então, o primeiro texto de sugestão, ele diz que em Gênesis 1:27, assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou, vamos ler junto? Homem e mulher. Então, o texto em Gênesis diz que Deus criou o homem e a mulher. Em Gênesis 2:15 diz que ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas, que a gente até leu lá no textual: em cultivar e guardar, em trabalhar, em proteger, em defender. Essas são as palavras que a gente pode estar substituindo por cultivar e guardar, né? Então, esses são dois textos que eu escolhi para a gente estar falando sobre essa masculinidade. Por que isso, queridos? Porque a gente precisa deixar bem claro aqui que a masculinidade, quando a gente está falando aqui, como na aula seguinte a gente vai falar das mulheres, não é a revista que escolheu, foi Deus que determinou. Então a gente vai estar agora aprofundando esses itens que foram feitos por Deus, né? Não pelos homens. A introdução, quem tiver com a revista, está bem na sequência, tá? Eu só separei subtópicos, porque quem não está com a revista é mais fácil para acompanhar. O conceito progressista, a palavra progresso, ela pensa em evolução, né? Em melhoras, né? Então, esse conceito de progressista, ela, na verdade, ela quer romper com os padrões bíblicos, né? Por quê? Os padrões bíblicos diz o quê? Que Deus criou o homem e a mulher. Então, esse conceito progressista, ele quer quebrar esses padrões, porque ele quer a desconstrução da masculinidade. Esse é o assunto total. Por que eles querem essa quebra, né?
do que tem na Bíblia. Assim, o que já foi estabelecido, né? Os marcos judaicos cristãos do papel do homem, eles são questionados. Aí a gente vai ler alguns textos, daqui a pouco, que vai mostrar isso. O homem é maior, o homem é melhor, a gente vai estar vendo essa diferença. Não é, só somos diferentes, né? Porém, a gente vai ver aqui algumas partes que é onde rola a confusão, né? Das feministas que não aceitam, mas a gente vai estar vendo que por causa desses movimentos progressistas, essas determinações do Senhor estão sendo questionadas e estão sendo quebradas muitas vezes, né? A masculinidade, ela é relativizada, né? Tudo é relativo, depende. Se você quiser estar feliz, tudo bem. A gente também que não é assim. Mas o modelo bíblico do homem, ele é, e assim o modelo do homem ele vai sendo desconstruído, porque tudo é relativo, né? Se o meu irmão quer ser feliz assim, tudo bem, vamos aceitar. A vida é outra, o tempo é outro. Na sua época era assim, hoje não é mais. E a gente vai ver que não é assim que funciona, né? E com isso vai sendo desconstruído essa imagem do homem, da masculinidade do homem que o Senhor determinou, como a gente viu lá no começo, em Gênesis. Nessa lição, iremos apresentar um mandato divino para o homem, o que Deus determinou para o homem. A gente vai estudar também as ofensivas usadas para a desmasculinização. O que essa geração, o que esse conceito progressista está fazendo para desconstruir essa imagem do homem que agrada a Deus, né? E vamos também estudar os exemplos de masculinidade que Deus requer do homem cristão. Aí a gente vai ver esses três aspectos. Primeiro tópico, a gente vai falar sobre a masculinidade bíblica. O que diz a Bíblia? O primeiro tópico vai dizer que a gente leu até lá no texto áudio, que a criação divina do ser humano. Quem criou o ser humano? Foi Deus. Então a criação é dele. Deus é o Criador de todas as coisas, nos céus, na terra e no mar. Essa passagem tem em Gênesis. Mas eu queria que quem estivesse com Atos 4:24 pudesse ler, gente. Assim eles ouviram isso, adoraram pelo lançador, dizendo: Senhor, tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe nele. Então lá em Atos também afirma essa passagem. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo de macho e fêmea. Deus criou o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Essa diferenciação visa o complemento na união conjugal. Só parando um pouquinho, irmãos, nós fomos criados de formas diferentes, isso é nítido, né? Eu até tento imaginar como era no passado. Assim, lá na época da minha avó, por exemplo, elas não tinham internet, não tinham acesso à informação como nós temos hoje. E esse acesso à informação facilita muitas coisas. Eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim facilitou muito. Quando você começa a ver, cientificamente falando, como nós somos diferentes, os homens e as mulheres. E aí você começa a entender muita coisa, né? E eu acho que o inverso também. Às vezes nós temos reações hormonais, né? Problemas assim, situações que acontecem mensalmente, que às vezes depois, às vezes a André brincava assim comigo, isso explica muita coisa. Então assim, essa clareza de informação, eu acho que veio também, se facilitou muito, para a gente ver as nossas diferenças, porque Deus nos criou diferentes. Porém, aqui nessa frase ela diz que essa diferenciação, ela visa um complemento da união conjugal. Então nós fomos feitos diferentes, mas para nos completarmos. Então, o complemento na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente estabelecidos a cada um. Então, quem tiver com o 1 Coríntios pode se preparar aí, mas só para afirmar. Então, existe uma diferença para que a gente possa se completar, porém, esses papéis foram definidos por Deus, é divinamente estabelecido para cada um de nós. Todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem do Senhor. Pois como a mulher não veio
ligados, né? Nós somos independentes, dependentes um do outro, mas nós dependemos do Senhor. Alguma dúvida? Nenhuma outra criatura foi feita como ser humano. Todos os outros foram produzidos segundo a sua espécie. Gênesis 1:25. Fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E Deus que isso era bom. Então todos os outros seres, todas as outras criações do Senhor foram feitas conforme a sua espécie. Mas o ser humano, ele foi feito conforme a semelhança de Deus. Então nós somos a única criação do Senhor, semelhança a Ele. Teve uma escola bíblica um tempo, não lembro agora o tema que eu dei, e na hora que eu estava estudando, eu me recordei dessa matéria, desse assunto, onde a gente estudou que quando Deus começa a criar as coisas, Ele fala, né, que a terra esqueci agora a palavra. Mas assim, vão nascer as flores, as árvores, os que têm a semente, que vão dar os frutos para a gente sustentar, que as águas vão ter os répteis, os peixes, as baleias e tudo, né? E que nós fomos criados conforme a semelhança dele. E nesse momento a gente pensa que cada um está ligado ao seu meio, né? À sua espécie. Tipo, o peixe foi criado nas águas. Se a gente tirar o peixe da água, ele morre. As flores, as árvores foram criadas na terra, foram leves e surgiram na terra. Se a gente tirar, a flor ela pode estar linda, você tirou ela da terra com raiz e tudo, mas se você não plantar ela novamente, ela vai morrer. E assim também somos nós. Nós estamos diretamente ligados ao Pai. Se a gente se desligar dele, nós também morremos espiritualmente. Então, assim, essa ligação de como nós somos diferentes de todas as outras criaturas, esse texto deixa bem claro, né? Ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Consequentemente, o ser humano é considerado a coroa da criação. Então, esse é o primeiro tópico que vai falar sobre a criação divina. Então, nós não temos dúvida nenhuma de que Deus fez todas as coisas, fez o homem, fez a mulher. Por isso precisamos seguir, né, as suas orientações. O segundo tópico vai falar sobre características da masculinidade. As características agora, né, tem que existir. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história. Então a gente viu lá que ele deu para Adão algumas características que ele precisava: lavrar, guardar, proteger. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais, exatamente essas, né? Cultivar e guardar. Esse texto de Gênesis, eu pedi alguém para ler? Não, acho que não. Porque a gente deu lá no fé, por isso que eu não coloquei. Que Deus deu essa tarefa para Adão: cultivar e guardar. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza de quem? Do homem. Não a nossa, gente. Não, claro que nós somos ajudadores, aí existe todo um outro, né, um outro assunto paralelo, né? A gente se completa, mas a função de protetor e de provedor é do homem. Isso foi o Senhor que determinou. Dá até vontade de falar quais são as nossas, mas eu não posso porque é a próxima aula. Mas a gente precisa deixar bem claro: vocês homens, a função que Deus primeiro deu para vocês é de ser protetor da família. Alguém quer comentar? Sacerdotes humanos. Sacerdote do lar, exatamente. Paulo afirma que cabe ao homem proteger a sua esposa e família, bem como prover uma vida digna. Efésios 5, 28 e 30. Quem está? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Somos membros do seu corpo. Aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente, no próximo subtópico, que fala sobre isso. Porque por que o homem precisa liderar? A gente vai estar vendo no subtópico, então eu não vou falar, porque nós vamos ficar repetitivo. Então, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher com toda a dignidade. 1 Pedro. Então, o papel do homem é proteger, né? A gente vê como, o homem como líder, como cabeça, mas não significa que é melhor. A gente vai estar no tópico falando sobre isso. Não significa que são melhores. E às vezes muitos homens usam desse poder para humilhar, para, né, a gente vê aí em algumas outras culturas, a mulher tem que andar atrás, a mulher não tem direito, como já foi no passado, né? Aqui também. Mulheres não tinham direito de falar, mulheres não tinham direito de votar. Então, assim, não é dessa forma. Não são desses direitos que nós estamos falando. Mas a palavra vem, Paulo diz que a mulher precisa ser cuidada, a mulher precisa ser amada, o homem precisa honrar a sua esposa. Esse é o tópico, então, das características da masculinidade, né? O que o homem precisa ter de característica para a sua esposa. O terceiro vai falar sobre a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Gênesis 3,16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. O sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então o homem é o líder, né, dessa casa, o líder dessa família. Na Bíblia, 1 Coríntios 11:3 diz assim: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então, quando a gente diz que o homem vai dominar, que o homem é a cabeça, né? Normalmente os homens só falam essa parte, né? O homem é a cabeça da mulher. Mas não lê o anterior, né? Que Deus é de Cristo e que Cristo é do homem, é a cabeça do homem. Então ele não está ali. Eu não posso fazer o que eu quero, o que está na minha cabeça. Eu preciso estar sob direção do Senhor. O sistema feminista, ele considera esse modelo como um sistema machista opressor para a mulher. Por quê? O que o sistema feminista fala? Que a mulher é autossuficiente, eu não preciso de homem, eu não preciso de marido, eu não preciso, né, de nada. Então elas aproveitam essa fala, onde diz que o homem é a cabeça da mulher, e aí começa a usar esses argumentos para a desconstrução da masculinidade. Não preciso de homem, não preciso de ninguém mandando em mim. Então isso vem contrário ao que a Bíblia nos diz. Quando a Bíblia fala sobre a questão da liderança do homem, olha o que Paulo diz. Revela que o homem, ele deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Então, o homem, vocês, são a cabeça da casa, a cabeça da mulher. Vocês podem fazer conforme vocês querem? Não, vocês precisam fazer conforme Cristo faz com a igreja. Uma vez que Cristo se entregou pela igreja, a liderança masculina, ela requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Não é só ser a cabeça, precisa também existir sacrifício por parte do homem. Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o papel, é o direcionamento que os homens cristãos precisam seguir, né? Já que ele é a cabeça da mulher, mas antes dele ser Cristo é a cabeça dele, ele precisa seguir isso, amar a sua mulher, né? Como Cristo amou a sua igreja. No exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes. Quer dizer, ele como líder de uma casa, de uma família, ele precisa exercer fortaleza, ele precisa demonstrar fortaleza, sabedoria, coragem, amor, respeito. Não é só eu sou o dono, eu mando.
Então, assim, quando fala coragem, amor e respeito, aí podia estar daí fora os homens, sabe? Os homens que acham que eu tomo de tudo, que pode tudo. Não é isso que o Senhor deixou para nós, né? Não é essa a liderança que o Senhor espera dos homens cristãos. Em relação à liderança, irmãos, muitos homens têm sido omissos. Eles estão tirando, eles estão se ausentando da responsabilidade de uma família, de liderar, porque não é fácil. Você está à frente de um grupo, vamos ter uma família que bate 10 pessoas, 6, 8, 10, quantas forem. Você ser líder, você ser responsável, ter sabedoria, demonstrar fortaleza, demonstrar. Isso não é fácil. Então, muitos homens estão deixando de lado. E aí, as mulheres estão tendo que botar a cara a tapa, estão tendo que assumir o papel dos seus maridos. Muitos homens estão sendo omissos por comodidade, porque é mais fácil eu delegar, deixar para lá, faz o que você quer, porque às vezes, na questão do direcionamento, da orientação, é um ensinamento. E ensinar é difícil. Você vê não sei aqui quem tem filhos, às vezes é mais fácil você deixar para lá. Deixa, faz o que quer, porque educar é trabalho. Você fala uma, você fala duas, você fala 3. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que não escuta? Aí eu começo a conversar com, será que não está entendendo? Eu peço, às vezes, repete para mim, o que a mamãe disse? Disse isso. Não entendeu, mas daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. E a gente vai conversar com outras mães, a gente vê que isso é a realidade de toda casa, de todo lar. Então, você estar à frente de uma pessoa ou de várias pessoas não é fácil. Então, muitas vezes é mais fácil tirar o time de campo e deixa lá como vai rolando. E aí muitas mulheres estão tendo que assumir esses papéis. Porém, queridos, isso está errado, porque esse papel foi dado por Deus a quem? Aos homens. Então, para os homens foi dada autoridade. Essa parte todo mundo quer. Eu quero ter autoridade, mas eu não quero ter as responsabilidades que vêm junto. Então, esse papel é seu, irmão. Não dá para direcionar para outra pessoa, não. Não dá para transferir para a esposa, não. Esse papel é seu. Ok? Algum comentário? Todo mundo concordando? Eu acredito que 60% dos homens eles estão indo para a cozinha, lavar roupa e as mulheres na rua trabalhando. Então, assim, a parte de lavar a louça, eu não discordo. Está dormindo, passear com o cachorro. Então, essa parte, lembra lá no começo, que existe um complemento, a gente se completa, não tem problema. O homem tem que ir para casa, sair de manhãzinha, botar pão de molho de cachorro. Na próxima aula a gente vai ver isso. Agora, senhora, pastor, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. O batismo inventou foi essas coisas. Olha o ouro que eu falei, não falo nada de... Essa turma que está hoje é isso. Márcio, só um comentáriozinho Lei de aqui. Deus. É gostoso quando a mulher pega a conta de água, de luz ou de telefone e paga? Não, né? Não é bom. Eu não gosto de pagar, não, deixa ele pagar. Ai, por que não lavar a louça? Nós temos que partir do princípio, Márcio, que autoridade dentro do lar não quer dizer machismo. Autoridade é você saber o que fazer na hora certa e como fazer. Você precisa estar ciente do seu papel dentro de casa. Isso tanto para homens como para mulheres, mas direcionado aos homens, que é o estudo de hoje, a gente não pode confundir. Deus coloca a mulher ao lado do homem e diz que você vai ser ajudadora. Vou colocar do seu lado uma ajudadora. Essa ajudadora não é para ser oprimida com trabalhos domésticos. Até porque quando eu falo assim, eu sou obrigado a lavar a louça, eu tenho que varrer a casa. Você não está varrendo a casa da sua esposa, você está varrendo a sua casa. Você não está lavando a louça que a sua esposa sujou, você está lavando a louça que você ajudou a sujar.
Então, é todo um conceito de responsabilidade, sabedoria, coragem, amor e respeito. Tudo pode acontecer dentro desse sistema de fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Nem sempre o valente é o que se levanta, é aquele que se curva. A questão, existem os papéis, claro. O homem tem o papel principal, de prover e proteger. Isso aí é fato. O homem não pode perder isso. A questão que hoje está se vinculando, o homem tem que fazer isso e o resto é responsabilidade da mulher. A mulher tem que tomar conta dos filhos, a mulher tem que tomar conta da casa. Algumas hoje têm que sair de casa para trabalhar, para ajudar o homem, e aí depois disso tudo, ainda tem que chegar em casa, cozinhar, passar, lavar, limpar, cuidar dos filhos. Né? Não tem demérito nenhum para o homem em ajudar no trabalho doméstico a mulher, dividir a responsabilidade desse trabalho com a mulher, seja lavar um banheiro, seja lavar uma louça lá em casa. A pastora Juliana está na empresa, de vez em quando ela chefe fala: você vai lavar aquele banheiro, você vai lavar aquele banheiro, você vai lavar aquele banheiro, e pronto. Isso não tem demérito nenhum. O homem continua tendo que ser o provedor, o homem continua tendo que ser o protetor, e o homem pode também ser o ajudador da esposa, porque senão você fica tudo para a mulher fazer e não tem demérito nenhum. Não tira a masculinidade do homem, o homem lavar uma louça, não tira a masculinidade do homem botar uma roupa na corda, botar uma roupa na máquina, não tira masculinidade nenhuma. Só que você inverte quando você pega e quer que a mulher faça o papel do homem, que a mulher não tem como fazer o papel do homem. Sim. A mulher não tem como fazer o papel do homem. O papel de liderança é do homem. E o que o mundo está querendo fazer justamente aí hoje é inverter o sistema patriarcal. O sistema é o homem, é o líder, e a mulher está submissa, ou seja, numa missão, sob a mesma missão do homem, na liderança do homem. E a gente quer inverter isso, quer dizer, isso é seu papel, você faz isso, é problema seu, o meu eu faço. Não, todo mundo pode se ajudar e todo mundo deve se ajudar, porque senão a casa não aguenta, a mulher não aguenta fazer tudo sozinha. E o texto que você diz aí, que o homem deve cuidar, a Bíblia diz, o homem deve cuidar, o homem deve ajudar, o homem deve honrar a esposa, ajudar a esposa nas atividades domésticas, é uma forma que o homem está honrando a sua esposa e honrando a sua família. Concordo plenamente. A palavra também nos diz o seguinte: esse é o contexto da atividade, mas a palavra também nos diz também bem claro, melhor que sejam os dois, porque se um cair, o outro levar. Isso é situação dentro de uma casa. Não impede nada. Se o marido está empregado, o marido está tudo bem, agora se os dois estão empregados, dois se um está desempregado, o outro não. Isso aí é normal moderna e no contexto da palavra de Deus. Perfeito. Então, resolvido, né? Homens, podemos ajudar as esposas sem nenhum problema. Ele vai ter que entrar na escola para bater tudo certo. Agora ele não limpa a casa igual mulher. Mas, meu amigo, deixa eu te falar, é tudo questão de treino. Quanto mais você faz, melhor você fica naquilo. Então você vai lavar banheiro, vai lavar uma hora, vai ficar impecável. Por exemplo, eu sei que o banheiro que eu lavo não fica igual o banheiro que a pastora Juliana lava. Mas a questão é você se dispor e chegar lá, vou fazer a melhor lavagem de banheiro que eu puder. Para poder ajudar todos a falar: ficou 80%, mas você já tirou. Mas a gente já aceita os 80%. Semana que vem vai estar sujo de novo. A gente Vai aumentar a porcentagem. isso aí, vai melhorar. Isso aí, irmãos, a gente brinca, mas é a pura verdade, né? No passado, as mulheres elas eram exclusivamente do lar, né? Então as mulheres eram para cuidar da casa, do esposo, dos filhos, mas umas abençoadas resolveram, né? Quero ser igual, quero ter os mesmos direitos, quero trabalhar, quero ter meu salário. Porém, né? Não posso falar, né? Não, só dá uma parte aqui. As mulheres
tiveram que ir para as fábricas para cumprir os estágios do homem, só que elas pegaram gosto. E aí não quiseram mais, entendeu, voltar e tomaram, inclusive, a vaga destes homens. Então, foi isso que aconteceu. Foi uma demanda enorme de homens indo para a guerra, morrendo na guerra. Então, as mulheres tiveram que assumir os seus papéis dos seus maridos nas fábricas. Só que, ao voltar, elas já não quiseram mais voltar para a sua função, né, de dentro do lar. E aí tomaram o gosto e foram. Sim, o único problema é porque elas tomaram gosto, beleza, ótimo, muito bom, né? A gente ter a nossa independência, trabalhar, mas aí voltaram, tiveram que voltar no final do dia para casa e tudo lá continuava para quê? Para as mulheres, né? Então hoje, assim, que a gente vê uma diferença muito grande, né? Por exemplo, eu vejo essa diferença da minha família, com os meus pais e hoje com a minha família, eu e o André. Como é diferente. O meu pai hoje tem 70 anos. Como ele é diferente dentro de casa de quando eu era criança. A mentalidade mudou, né? As pessoas estão vendo a luta das mulheres sair para trabalhar, para criar os filhos, para cuidar de criança. Não tem jeito. Em algumas situações, sempre vai ser a grande maioria das crianças. Se estiver passando mal, se precisa dar ajuda para a própria, é a mãe que recorre. Então sempre vai ser uma sobrecarga maior sobre a mulher. Mas assim, hoje melhorou muito, né? Graças a Deus. Então vamos continuar. Hoje os homens também, eles não conseguem financeiramente, a maioria, manter uma casa. Então, a partir do momento que o homem não consegue manter a casa e a mulher sai para ajudar, então a parte dele também em casa tem que ser feita, né? Sim, concordo, plenamente. Mais algum comentário? Então, o segundo subtópico vai falar sobre a erosão. Erosão é o desgaste, né? Quando a gente fala lá das rochas, né, de erosão, a gente pensa nisso, no desgaste. Vai passando vento, chuva e vai perdendo os pedaços, né? Aquilo vai se desfazendo. Então, a erosão da masculinidade. O primeiro tópico que a gente vai ver, o que tem causado esse desgaste na masculinidade é a apologia ao homossexualismo. Esse é o primeiro subtópico. A ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Eles vão tentando fazer com que isso se torne legal, com que isso se torne normal no nosso meio, né? Então, a importância de estar aqui, ouvindo a palavra, ouvindo o que o Senhor nos instrui, o que o Senhor deixou para nós, porque quando a gente ouvir essa falação aí fora, se a gente não souber a palavra, a gente começa a achar isso como normal, a gente começa a achar que é verdade, né? Isso aí não tem problema não, isso aqui é verdade, hoje em dia isso é normal, isso pode. Aí vem dentro daquele assunto que a gente já estudou, são as sutilezas de Satanás. Devagarinho, ele vai colocando coisas na cabeça e aquilo passa a ser normal. Porém, nós cristãos precisamos conhecer a palavra para a gente não cair nessas falas. Esse conceito, né, de ideologia de gênero, ele ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Gente, não tem nem o que falar, né? Não precisa nem defender, né, nada, porque a frase já fala por si só. Então, como achar que um menino ou uma menina você vai olhar neutro? Mas não tem como. Então, né, essa frase, ela chega a ser até um pouco, eu falo assim, é até agressiva aos meus ouvidos, porque é muito difícil mesmo entender, pensar como alguém consegue aceitar e entender dessa forma. Esse conceito, ele invalida a criação divina da raça humana como ser binário 2, masculino e feminino. Então, quando ele diz que as características físicas não diz nada, não quer dizer nada, que são neutras, ele está dizendo que o que Deus disse que criou homem e mulher não é verdade. Então ele está invalidando, ele está dizendo que isso é mentira. Então, esse movimento aí em relação à ideologia de gênero vem massacrando aí a cabeça, principalmente das nossas crianças. Quem é de escola aí, acho que não é melhor do que eu para falar. Mas, gente, está sendo assim, uma
umas coisas tão simples que você às vezes não dá importância, uns desenhos tão. Assim, o Lucas, por exemplo, fez 4 anos agora, ele tinha 3 ou até menos, né? Ele assistiu um desenho chamado Vai Cachorro Vai. A cidade do cachorro, a cachorro. Menina, uma gracinha do desenho, os cachorros tudo bonitinho, falando. E um dia o Pedro estava assistindo com ele e falou assim: não, não ouvi isso. Aí me chamou, nós fomos. Voltou um pouquinho o episódio. Os cachorrinhos lá, tudo na cidade. Aí uma cachorra chegou lá, acho que não sei se perdida, ou ela estava viajando, assim, tipo um chuveiro, assim, cachorro. Ela levou ela para casa dela para poder tomar banho, para comer e tal. E aí foram as 2 amiguinhas conversando, aí nada demais. Quando ela chegou da casa dela, a televisão estava ligada, e aí tinha 2 cachorrinhas lá de lacinho, sentadas no sofá. Aí ela fala assim: ó, essa aqui é fulana, uma conhecida, chegou na cidade. Essas aqui são as minhas 2 mamães. Eu fiquei passada. Gente, desenho para criança de 2, 3 anos. Então, assim, eles estão começando lá na base, para que isso se torne natural, para que isso se torne, assim, uma coisa normal mesmo, uma coisa normal, para que eles possam aceitar isso sem resistência. Porque a nossa geração conhece mais, né? Conhece a palavra, eles estão começando, por isso a importância de trazer, para que eles possam aprender a palavra do Senhor, para que isso não entre na cabeça deles, porque está agressivo, essa área está muito agressiva. Fala, Alexandre. É interessante essa questão primária. Primário é uma coisa ou outra. E hoje em dia, querendo inserir essa questão sexualmente neutra e tudo mais, se a gente for olhar até hoje mesmo para a modernidade, a tecnologia, o próprio dia, ela é o sistema binário. Os códigos da tecnologia que a gente usa, ou é 0 ou é 1, simples assim. Ou seja, da mesma forma, ou é uma coisa tão moderna, uma tecnologia, é também sistema binário. Você vê que não tem essa questão de terceiro. Uma quarta opção, né? Eu vi um comentário, eu acabei deletando o vídeo sem querer, né? Mas eu achei super interessante um defensor, né, da Bíblia. Ele disse o seguinte: com relação a essa homossexualidade, essa coisa doida, né, que a gente tem vivido. Ele falou o seguinte: é simples, para você ter certeza do que Deus criou, é muito fácil. Você coloca 2 homens em uma ilha deserta, sem contato com nada. Daí 50 anos, 60 anos, você vai ter 2 homens velhos. Coloca 2 mulheres. Vai acontecer a mesma coisa. No final desse tempo você vai ter 2 mulheres. Coloca um casal, um homem e uma mulher. E daí 10, 15 anos você vai ter uma família formada. Achei super bacana. Achei muito bacana. Eles querem fomentar a sua parte. Alguém quer completar? É porque é a realidade, né? Achei top. É uma forma simples, né? Simples assim, gente. Bem sério. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual não depende da anatomia do corpo. Aí está muito relacionado àquilo e dizer que é neutro, né? Não tem como não dizer, né? É tanto que é isso que a irmã acabou de dizer. Como que o corpo, como que a fala anterior, né? Quando nasce, o sexo que nasceu não interfere, é neutro. É impossível, porque se você pegar 2 meninos ou 2 meninas, vão continuar só 2 e nada mais. Então não tem como afirmar. Sim. O pior é que eu estou sendo maltratado todo dia quando eu chego 7 horas da manhã aqui, o rapazinho passando direito aqui na auditoria, e o outro rapazinho que está no supermercado, se acabando no beijo. Eu tenho que ver isso. Imagina as crianças passando aqui. As crianças passando aqui. Olha, Ivaldo, nós vamos chegar numa parte que você vai ver, de repente, você pode ser, você está sendo usado para mudar a vida deles. Espera que nós vamos chegar lá, não sei se vocês vão contar. Nós vamos ir, espera um pouquinho. Como consequência disso, a sexualidade antinatural, ela é incentivada. Romanos 1:26. Por causa disso, Deus nos entregou às paixões vergonhosas
Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrário à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o mesmo castigo merecido pela sua perversão. Então, a palavra fala ali, o tópico fala que, como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. O que é o antinatural? É o contrário ao natural. Foi isso que o irmão acabou de ler. As relações naturais passaram a deixar de ser feitas, aí começaram com homem, mulher com mulher, e veio o juízo. Aí eu brinquei com o Rivaldo, porque em 1 Coríntios, o irmão leu Romanos, 1 Coríntios 6,10 diz assim: não erreis, está falando sobre quem vai herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. Sodomitas, tem essa palavra está relacionada a Sodoma, então a perversidade, perversidade sexual. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Aí ele fala assim, e isso é o que muitos de nós já fomos, muitos de nós, de conhecidos, ainda são, mas, queridos, o versículo 11 diz, isso é que outra hora fostes. Então, Nivaldo, de repente você pode conversar com ele e falar isso outra hora fostes, hoje não é mais. Por quê? Porque a gente precisa ter a esperança da transformação. A gente não pode ver essas pessoas como perdidas, não tem mais jeito, já era, não entrarão no reino de Deus. Mas a gente precisa ter a esperança dessa transformação. Porque o primeiro milagre de Jesus não foi cura, não foi ressuscitar Lázaro, não foi a transformação da água no vinho. Então, como Jesus transformou aquela água no vinho, Ele pode transformar todos nós. E todas essas pessoas que a gente acabou de ler aqui, que está na categoria de que não serão salvos. Não serão se estiverem nessa vida hoje, quando Jesus voltar. Mas essas pessoas podem ser transformadas. E aí vai depender também de nós levarmos a palavra, de cada um de nós poder levar a palavra, porque às vezes a gente olha, não sei vocês, às vezes a gente olha para uma situação e acha que não tem mais jeito. Não tem jeito não, está perdido, tchau. Mas existe sim conversão, existe transformação. Então a gente precisa crer nessa esperança, né? E levar essa palavra aos irmãos. Ok? Por causa disso, né, disso que o irmão Mário leu, decorre uma crise no comportamento masculino e no tempo presente. E aí é o que até eu li agora na questão da crise do comportamento masculino, né? Que começam a fazer o que não deveriam fazer. O tópico 2, ainda sobre a erosão, a gente vai falar sobre a responsabilidade negligenciada. O que é negligenciado? Que a gente está falando sobre masculinidade. Então, o que é uma responsabilidade negligenciada? É uma responsabilidade desprezada, ignorada. Então, os homens também estão ignorando a sua responsabilidade. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico ele vem sendo abandonado. Muitos homens, hoje pode, hoje é normal, tudo assim, o tempo mudou, a Bíblia é antiga, começa a abandonar a sua responsabilidade como homem, como um homem que Deus estabeleceu na Bíblia. O modelo masculino, que deveria estar associado à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, ela é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes, inconsequentes, que não estão nem aí para a responsabilidade da sua família. Uma parcela é incapaz de sustentar sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Essa página, em Provérbios 21:25, fala que o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Então, quando diz que uma parcela dos homens estão negligenciando a sua responsabilidade, quando fala do desemprego,
falta, né, de um rendimento, de levar para casa, não é por quem está desempregado, é por aquele que não gosta de trabalhar, que prefere ficar lá no sofá da sala jogando videogame, quando a esposa vai lá no sinal vender bala, vender saudável, deixa o bijuco e bota a criança no sinal, que está os montes, e o bonitão está lá, tomando água de coco, olhando o mar, jogando videogame. Então, isso é responsabilidade ignorada. Esse homem, ele está ignorando o que Deus mandou ele ser perante a família dele. Então, quando ele fala de preguiça, em Tessalonicenses diz que se você não quer trabalhar, então também não coma. Porque é bom, né? Fica em casa, sessão da tarde, apesar que agora, né, hoje Netflix, as coisas nem tem mais sessão da tarde. Mas assim, fica lá bem bom, a mulher se matando de trabalhar, mas quer comida não, quer o queijinho, acabou o queijo, acabou o pão. Então, precisa sacudir, a responsabilidade precisa vir, né? Você foi chamado a ser responsável pela sua casa, então não seja negligente, Deus irá cobrar isso de você. Algum comentário, Luiz? Não, né? Tem um monte de mulher na beira dos supermercados sustentando Satã que fica na rua. Sim. Pensando que vai ser salva para dar R$1, R$2. Vai lá, compra um saco Aí outra coisa, irmão, vamos voltar para como é que o cara ganha um saco de arroz, ele está mandando na rua, vai cozinhar como? Eles trocam por troca. A mulher não sabe. Aí é outra aula. Aquela boa intenção. A gente continua em outra aula, peraí. Crise de liderança. É o último item da erosão, né? Sobre o que tem desgastado a masculinidade. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Se ele não quer a responsabilidade de direcionar uma família, ele vai querer ser líder? Não. Então o que vai acontecer? Gerado homens, como a gente acabou de falar, né? Com essas características de... nem sei qual adjetivo eu posso usar. Folgado, né? Ator, passoso, esses homens aí. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraude, mentira, imoralidade, injustiça e violência. Deus revelou para o profeta que uma das causas de eles estarem sofrendo tudo isso, todas essas, vamos falar como castigo, era por causa da crise de liderança. É um texto que a gente até já fez como semana de oração, está lá em Ezequiel 22:30, porque Deus procurou na brecha um homem para orar, para lutar por aquele povo, e ele não achou nenhum. Por causa disso, eles pagaram. Deus ainda procura esse tipo de homem. O Senhor, quando ele diz como é a característica de um homem cristão, de um homem que, conforme ele deseja, são esses homens que ele está procurando. São esses homens que ele procura para se colocar na brecha pela sua família, em oração, pelos ministérios da igreja. Irmãos, às vezes assim, é complicado falar porque parece que é julgamento, não é. Mas a gente vê isso, por exemplo, a gente terminou um curso agora de doutrinas bíblicas. 7 a 8 alunos terminaram, só um homem. As mulheres estão à frente, as mulheres estão buscando. Sei que cada um tem a sua dificuldade, mais uma vez, não é julgamento, mas isso eu estou falando de um modo geral. Sempre as mulheres parece que estão mais com sede, com fome de buscar, de conhecer, e os homens estão dando uma certa relaxada, não sei qual palavra usar, né, para não ser agressiva. Nem da época de Jesus, as mulheres que ajudaram o ministério mais. Então assim, Deus espera que cada um, né, dos homens das igrejas espalhadas aí pelo mundo, né, que os homens tomem a sua posição, né, de liderança, tomem a sua posição de responsabilidade. É isso que o Senhor espera de cada um, né? O terceiro tópico vai falar sobre Boaz, que aí tem a ver lá com o texto da leitura inicial. Eu vou contar uma história breve, por causa do tempo, né? A gente não tem muito tempo. Mas
Chegou em Moabe, o marido dela morreu, Elimelec. E ela ficou então com seus 2 filhos. Agora eu não lembro o nome. Qual? Eu esqueci. Esses 2 filhos casaram com 2 moabitas, né? Que não eram do povo de Deus. Aí eles, né, tinham brigas, tinham guerra. Eles casaram com elas. Passado um tempo, eles se envolveram lá com as coisas e morreram. Então ela ficou viúva, que ela já estava, com 2 noras. Ela ficou sabendo que Belém já tinha voltado, estava sendo abençoada novamente pelo Senhor, falou assim para ela: minhas filhas, voltem para a casa dos seus pais, vocês são novos, não tiveram filhos, poderão casar-se novamente e tal, que eu vou voltar para a minha terra. E aí uma delas, Ruth, falou para ela que não deixaria ela voltar sozinha, né? Que voltaria com ela. Tudo. Ela falou, mas... E ela não queria, porque ela queria que ela tivesse uma vida, né? Uma vida digna, né? Ela ia voltar sem nada para a terra dela. E aí Ruth diz um versículo, eu não posso deixar de dizer, porque é um versículo que estava no convite de casamento. Aonde, né? Onde você for, eu irei, o teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. E ela voltou então com Noemi para Belém. Quando chegou lá, elas precisaram começar a buscar o que comer, porque elas não tinham nada. E aí ela começou a ir para os campos de Boaz, que aí entra o personagem Boaz, que é filho de Saulo, lembra dele da Raabe, lá nas muralhas de Jericó, que era prostituta, mas que Deus honrou porque ela se converteu. Eles tiveram esse filho Boaz. E Boaz, um homem generoso, por isso que fala que é um modelo de generosidade, ele viu, né, que Ruth era nora da Noemi, que ela havia largado a casa dela, o país dela, o povo dela, para segui-la, e viu, né, que ela era uma pessoa boa. E ele começou a ser generoso com ela. No item 1, aí, no modelo de generosidade, ele diz que Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixava sua terra, Boaz tratou com generosidade, com ternura, protegeu para não ser molestada, alimentou, ordenou que fosse favorecida na colheita. Ele dizia assim para os empregados dele, que ela catava o resto, né, das espigas lá da colheita. Deixa coisa boa para ela também, não deixa assim, para que ela possa ter o que comer. Então ele é um homem generoso. E essas características que eu li, vem desse tópico de generosidade. Então ele exerceu generosidade, proteção, né? Ele proveu o alimento dela, da Noemi, e eles eram parentes próximos, porém ele não era o principal. Então, naquela época, quem era o parente mais próximo casava-se com a viúva para que pudesse ter filhos, porém Noemi era já idosa, então casaria-se com Ruth. Só que tinha uma pessoa à frente, eu acho que ele deve ter ido lá e falado algumas coisas, né? Tipo assim, ó, você vai ter que assumir a sogra também. Vai saber o que ele falou, né? Essa pessoa desistiu e ele conseguiu então casar com Ruth. Claro que tudo isso é propósito de Deus, porque os dois tiveram Obed, e Obed teve Jessé, Jessé teve o rei Davi, e daí veio a linhagem do nosso Senhor Salvador, que veio dessa linhagem, dessas lindas histórias, né, que a gente vem estudando, né, descobrindo pessoas que não são perfeitas, pessoas, hoje eu até falei isso com o André, até assim, quando a gente pensa no Salvador, a gente pensa numa linhagem, uma descendência perfeita e real, né? Afinal de contas, ele é o rei dos reis. Mas não, olha, ele veio de uma descendência de Raabe. Exatamente, então tem toda uma história. Quando você para ver, a Ruth, ela não era do povo, né? Ela não era. Então, assim, a gente vê que as coisas de Deus não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o coração. O Senhor conhece o coração de cada um. E ela, com todo amor, com toda a generosidade que ela teve com a sogra dela, o Senhor a honrou, né? E ela teve, então, uma linda família. E para concluir, Deus criou o ser humano, só para a gente relembrar, Deus criou o ser humano com quantos gêneros? 2, masculino e feminino. A diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina. Quem determinou que nós somos diferentes foi Deus, mas para que haja complemento, para que haja uma perfeição, né?
funções próprias para o homem. Então o homem tem que deixar, ele tem que saber muito claro quais são esses atributos que o Senhor espera de cada um de vocês. E na hora seguinte a gente vai estudar sobre os nossos atributos. A desmasculinização, ele decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança, na prática dos seus deveres. Então essa desmasculinização, essa erosão da masculinidade, ela vem para quê? Para distorcer os papéis que o Senhor determinou. E a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenhar. Que Deus possa dar força a vocês. A aula que vem vai ser nossa, né? Então, que Deus possa dar forças a vocês para que vocês realmente aceitem esse chamado de Deus na vida de cada um de vocês, para que vocês possam assumir o papel, né, que Deus espera, para que essas coisas que têm acontecido não deixem, né, corromper os nossos irmãos. Amém? Antes da oração, só queria avisar que a Juliana pediu para entregar isso aqui para vocês, que é sobre o futuro das crianças, para vocês levarem para a escola, para o domingo, com os vizinhos, tá bom? Eu vou estar entregando para vocês no final. Alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa esclarecer, algum comentário?